Seja bem-vindo ao VérticeCast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Lucas Magalhães, sou responsável pelo produto e tecnologia na Live em Casa, o seu e-commerce de material de acabamento para construção. E eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte do time da Live em Casa e hoje a gente vai gravar um episódio muito especial com um parceiraço nosso aqui do nosso Grupo SR, que é composto por Só Reparos e Live em Casa, tanto na operação física quanto na operação online. A gente é muito forte com esse grupo. A gente poderia ser mais, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Hoje a gente está recebendo aqui, eu vou chamar só de Leide, porque aí você pronuncia o seu nome corretamente, porque talvez eu pronuncie errado. A gente está recebendo a Leide, que é instrutora técnica da Docol, que ensina a gente, que ensina os nossos vendedores, que ensina a gente aqui na Live em Casa, mais sobre os produtos da linha Docol. Leide, seja muito bem-vinda ao VérticeCast. Muito obrigada. Leide, conta um pouquinho aí da sua história. A gente estava conversando no off, antes de começar o episódio, e aí você comentou uma coisa que eu quero que você explique um pouco melhor. Que você assim. Era a garota da TI antes de vir para a área da construção civil, né? E nós temos aqui do lado um cara que é 100% TI, né? É o cara que manda na gente aqui, manda no produto, mas a gente é o produto, ele manda na gente, então. Conta pra gente um pouquinho, assim, da tua história e da tua chegada em material de construção, né, no setor. Tá certo. Na verdade, a construção civil, ela entrou na minha vida primeiro do que a TI. Se a gente for organizar direitinho, eu tô inserida na construção civil desde muito pequena, ainda menor de idade, né? Eu tenho um irmão Trabalho mais infantil, velho. pô. Não. Os irmãos botou pra trabalhar cedo aí. Eu vou me explicar, por favor. Na verdade, eu tenho um irmão que é como se fosse um pai para mim, meu irmão mais velho. E ele sempre trabalhou com obra, com serralheria, mestre de obra, né? Hoje ele é especialista em elétrica predial. Também é outro caixeiro viajante que a gente brinca, né? Ele não para mais em Brasília, ele atende vários estados aí também. E foi ele que me introduziu na construção civil, que me fez ter esse amor pela construção civil. Na adolescência ali, muito rebelde, eu resolvi tentar uma outra carreira, e aí a gente foi fazer minha primeira graduação, que é desenvolvimento de sistemas. A gente aprendeu a programação, C++, Java, mas a construção civil me puxou de novo. E aí eu comecei a trabalhar na área de vendas, como promotora de vendas, na concorrente. Então, Depois eu fui puxada ali pela Docol, um convite maravilhoso, inclusive sou grata até hoje para as pessoas que me puxaram, que fazem parte do grupo empregatício da Só Reparos aí, quem me trouxe aí para a Docol. Eu brinco, eu falo que são as Jeanes. A Jeane que trabalha aqui para vocês e a Jeane da Docol também. Fizeram esse convite em conjunto aí para mim, eu integrei ao time da Docol. Hoje, já há 10 anos de casa aí, né? Nossa empresa maravilhosa. Pouco tempo ainda. Uma década, né? O que é uma década, né? Na vida, não é nada. Aí, nesse meio período dos últimos 10 anos, eu comecei a fazer a minha graduação de gestão comercial e marketing. Depois, pós-graduação de desenvolvimento de pessoas. E depois que eu saí da área de vendas, na verdade, que eu integrei ao time de capacitação há 6 anos atrás, foi quando eu senti esse desejo, foi quando eu me encontrei, né? Foi quando eu falei assim, opa, me achei, eu gosto de desenvolver pessoas, eu gosto de capacitar pessoas e poder unir isso à construção civil, que também já era algo ali de berço, eu fiquei muito feliz. Legal. E aí eu fiz essa especialização. Tu fez antes de migrar para a área de treinamento, de capacitação? Não, foi o inverso. Eu migrei para treinamento e capacitação. Aí que tu fez as especializações. E aí eu tinha um desafio muito grande, que é uma mulher na construção civil tendo que fechar uma sala com um monte de instaladores hidráulicos que fazem aquilo há muitos anos, né? E você tem que conseguir ser ouvida por esse público, não só mostrando conhecimento técnico, mas também mostrando o seu potencial em chamar a atenção deles. Aí foi quando eu busquei essa capacitação em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Olha que legal. Porque, assim, a área da construção hoje, cara, tem muita mulher. Mas tem sub-áreas na construção que é 100% homem, né? É, né? E essa
a área que você comentou, eu nunca vi uma mulher trocando válvula, essas coisas de... Cara, Talvez assim, tenha, mas é eu um nunca vi. mercado majoritariamente masculino, mas a gente tem as nossas mulheres empoderadas aí no meio do caminho. O curso de desenvolvimento humano também me chamou a atenção para fins pessoais, né? Eu sempre gostei de psicologia também, e aí poder ter essa formação de desenvolvimento humano, psicologia positiva, e poder usar isso no dia a dia, para mim, foi onde se encaixou e foi onde eu me encontrei. Olha Aí só, tô 6 legal. anos aí, né? Os desafios devem ser bem interessantes ao longo dessa jornada, né? Você poder capacitar o pessoal, eles entenderem o valor do produto Docol, porque aqui a gente vai entrar no detalhe das diversas linhas da Docol e, cara, são produtos muito requintados, né? E das mulheres empoderadas, você comentou, tem alguns casos muito interessantes e a crescente tem sido muito veemente em relação ao que já foi no passado. E parabéns a essas pessoas que estão se destacando no mercado, porque é muito bonito de ser visto. Sim. Quando a gente olha para o mercado das mulheres dentro da construção civil, a gente consegue encontrar muito arquiteta, muito designer, né? Engenheiras mulheres já é algo que vai diminuindo ali. E aí, quando você encontra alguém na área técnica, é mais desafiador. Hoje mesmo, na Docol, a gente tem um time com 10 profissionais fazendo esse trabalho por todo o Brasil, né? Eu sou responsável pelo Centro-Oeste. E até o início desse ano pelo Norte também. Eu cuidava de 11 estados. Agora eu vou ficar só com o Centro-Oeste. A maioria é mulher, correto? Não, na área técnica. A gente tem 3 mulheres só, de 10. Ah, de 10. Ah. É, porque assim, ó, Maria, o que tem contato com a gente aqui na loja, a maioria é mulher. Sim. Quando você pega das principais indústrias, é mulher. Não, sem puxar saco, tá, rapazes? Mas as mulheres Manda têm um bem. Na parte de diferencial. treinar, de capacitar, é muito mais cuidadosa, assim. Sim. Mais Tato. E em detalhes também, né? Quando a gente olha para dentro da indústria do qual, na qual eu faço parte, né, do time, a gente tem uma área lá que é só para mulheres. Só mulheres trabalham naquela área. Que são as áreas que a gente chama de mais delicadas, que requer uma atenção, que é colocar ali umas peças mais simples, mais íntimas, menores. Então, toda essa atenção redobrada das mulheres, a gente utiliza ali nesse fator, legal. nesse pedaço Que da legal. fábrica. Bacana. Qual que é seu nome mesmo? Nem falei, né? Nem me apresentei. Pessoal, meu nome é Wisleide Martins. Um nome muito difícil para passar despercebido e muito difícil para ser pronunciado. Daí surgiram os apelidos, né? Que é Leide da Docol, os nomes que eu sou mais conhecidas no mercado. Que legal. Leide, vamos entrar especificamente aí na parte de produto. A gente conheceu um pouquinho da história da Docol, né? E algumas frentes específicas com o Marcelo, que esteve aqui com a gente, que é o cara do desenvolvimento de produto mesmo ali. Mas a gente não adentrou tanto especificamente em produtos específicos, em linhas específicas, em produtos para áreas específicas. E eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que Docol hoje meio que abraça quase que toda a casa das pessoas, né? Tem soluções para boa parte dos espaços da casa. E gostaria muito de entrar especificamente nesse início agora na cozinha. A gente na Living, a gente vende bastante itens de banheiro e a segunda categoria que a gente mais vende é cozinha. A gente sabe que, olhando, parece relativamente simples harmonizar, escolher uma cuba ideal, escolher uma torneira ideal, mas a gente sabe que por trás disso tem todo estudo, tem produtos específicos para soluções específicas e tal. E eu acho que seria interessante a gente abordar isso e também abordar principalmente na parte de tecnologia quando a gente olha para esse ambiente. Porque quando a gente fala de Docol, a gente comentou isso aqui com o Marcelo, Sim. Docol é uma das empresas que mais integra tecnologia, e eu não falo só tecnologia raiz ali de integrar uma Alexa com o uso de um produto. Eu falo, o design é uma tecnologia, o processo produtivo é uma tecnologia, né? Então, acho que seria legal a gente entrar na cozinha. Entramos na cozinha. Vamos lá. Como que a gente escolhe produto, quais são os produtos que a Docol tem de diferente para essa área específica? Quando você olha para o grupo Docol, pensando em cozinhas, hoje a gente tem 3 fábricas para atender
esse ambiente específico da casa, né? Que a gente tem a nossa fábrica de metais, que é onde nós vamos produzir ali as torneiras, os monocomandos, os registros de gaveta, que sempre tem um ali na cozinha também. E, é claro, a gente também tem 2 fábricas de inox, né? Uma se chama Docol Inox, que fica em Joinville, ali do lado da nossa fábrica de metais, e a gente tem a Mecal, né? Que faz parte hoje do time Docol, né? E que também traz essa linha de inox. Só que quando as pessoas costumam comparar, a gente traz um diferencial, uma expertise muito grande. A forma como são feitos esses produtos, mas principalmente o material utilizado, né? Então, quando você olha assim, qual o diferencial de uma Mecal para uma Docol Inox? Acho que essa é a maior pergunta que eu recebo por estar aí à frente dos dois A fábrica produtos. da Mecal é próximo da Docol? Não, a Mecal fica em São Paulo, Fica em né? São Paulo. Que é uma junção do time Docol com a família Cadou, certo? Por isso o nome Mecal, Metalúrgica Cadou. E a gente tem a fábrica de inox em Joinville. A de inox, a Docol Inox, a gente conheceu. Conheceu, né? Sim. Ela faz parte do time Docol aí também. A Docol Inox, ela é uma fábrica de cubas, né? Quando você pensar em todo tipo de cubas em inox, tanques em inox, a gente faz ali na fábrica Docol Inox. Quando você pensa no nome Mecal, a gente já está falando de algo muito maior, porque a Mecal ela é especialista em produtos em aço inox. Então, não necessariamente uma cuba, mas uma bancada sob medida, toda uma estrutura de inox. Se você precisar fazer uma cadeira de aço inox, né? Alô, arquitetos aí, fiquem à vontade para pedir suas peças especiais sob medida. A gente faz esse tipo de trabalho. É a especialidade da Mecal hoje no mercado de inox. Isso é um diferencial, essa parte de você poder desenhar um produto e pedir para que a Mecal produza, né? Sim, total. Especialmente para o custo ambientes não mais aumenta refinados, muito, né? porque, você para que meio com um processo ali, você tem uma esteira de produção, o custo... cara, eu quero essa pia aqui sob medida. Sim, sim. Assim, a gente faz produtos sob medida para todos os ambientes, né? Ambientes residenciais, corporativos. Então, é claro que a gente está falando de uma peça sob medida que vai exigir todo um trabalho técnico sob medida. Então, por exemplo, você solicita uma bancada sob medida para sua casa. Tá? Aí a gente vai ter que mandar uma equipe para medir o teu espaço, né? A gente vai desenvolver o projeto junto com você, aí vai para a fase de aprovação, aí retorna e faz uma segunda medição daquilo que foi aprovado. Então, assim, é um trabalho todo desenhado. Isso, Personalizado claro, mesmo, né? se a gente vai personalizar, tem também um custo personalizado aí, embutido Eu nesse imagino. projeto. Porque quando... Assim, até para diferenciar... Eu acho que o primeiro elemento diferenciador de Docol Inox e Mecal é porque uma é uma linha mais standard, uma linha de entrada no mercado, a gente falando assim, e a outra é uma linha mais premium. Então, a gente já vê na questão do design. Uma curiosidade, a mesma matéria-prima que eu uso na Docol Inox, eu uso na Mecal? Sim. Só que a gente tem algumas diferenças, né? Como a fábrica da Docol Inox ela veio para ganhar esse mercado, esse nicho de cubas em inox, então a gente tem produtos com aço inox 430 e com aço inox 304. Quando a gente olha O que é isso? Que diferença Acho que já vale a explicação para o pessoal entender a diferença, quando né? a gente olha ali para a Mecal, a gente trabalha só com aço inox 304, 316. Qual a diferença? São os tipos de aço inox, né? Existem vários tipos de aço inox, cada uma tem a sua expertise, o seu diferencial. Então, comparação mais clássica, 430 e 304. O aço inox 304, ele tem níquel na composição. E esse níquel, ele traz essa nobreza na matéria-prima, ele traz esse diferencial. É o mesmo níquel usado na fabricação de torneira, É o misturador? mesmo níquel. Entendi. É o mesmo níquel, Entendi. só que é uma composição em porcentagens, né? Então, quando você compara uma chapa inox 430 com uma 304, tem vários outros diferenciais, obviamente, mas esse se destaca. O que traz a nobreza do aço inox 304 é essa presença do níquel ali. Quando você fala de nobreza, você fala de textura ou de resistência, Não, a longevidade? gente fala mais mesmo do... Textura eu falo acabamento. Né? Tem a ver com acabamento, ele dá esse aspecto mais nobre, mas tem a ver também com um pouquinho da qualidade, né? O aço inox 430, você não perde nada da qualidade, mas ele é um produto voltado para cubas. É uma matéria-prima voltada para fazer ali algo mais simples. Quando você vai trabalhar com uma bancada
Sob medida, por exemplo, o aço inox 304 tende a ser uma matéria-prima melhor para esse tipo de trabalho. Quando você vai fazer uma bancada para um barco, por exemplo, uma cozinha toda em aço inox para dentro de um barco, aí a gente já tem que trabalhar com um aço inox voltado para a área naval, né? Que já é um 316, já é algo mais acima aí. Então, assim, existem vários tipos de aço inox, cada um voltado para uma atuação diferente, sabe? E tem a ver também com o custo, né? Quanto o aço inox 430, ele tem um custo-benefício melhor em relação ao 304. Então, tudo depende do que você busca fazer em aço inox. Quanto à resistência e durabilidade, o aço inox é uma matéria-prima centenária. Então, não tem essa de, o 430 vai durar 50 anos, o aço inox 304 vai durar 100, não. A matéria aço inox, matéria-prima aço inox em si, ela já tem uma durabilidade centenária. Daí a importância do uso dela em ambiente de cozinha, e por isso que produtos personalizados não tem a gente não costuma falar que é um custo diferenciado, mas é personalizado, mas também tem os seus benefícios. Você vai ter uma bancada aí eterna na tua casa. Sim, bacana. E quando a gente fala da coloração, né, o processo de literalmente colorir esse aço e tornar os ambientes ainda mais personalizados, que a gente percebe que ao longo do tempo as pessoas vêm despertando esse desejo de não ter simplesmente aquela cuba tradicional, mas talvez uma cuba um pouquinho mais grafite ou um pouquinho mais voltado para o dourado. Como que isso se dá dentro da Docol? A gente já sabe um pouquinho dentro das visitas, né? Mas acho que deixar isso aberto ao público, tanto para os especificadores quanto para o público final, é muito interessante para entender o valor da Docol dentro da obra, né? Claro. Eu acho que tem aí a questão da tonalidade, tem a questão também do acabamento. Como que é o processo, né? Sim. Porque normalmente as torneiras são cromadas brilhosas, né? A gente tem várias linhas e tal, e é um processo totalmente diferente que é feito sobre o inox, né? Sim. Para dar esse acabamento. Quando a gente fala da tonalidade no aço inox, a gente traz hoje a nossa cuba titânio e bronze, que fazem parte aí da Mecal, né? Vem com o nome Mecal, mas eu costumo brincar, falar que é uma mistura das duas indústrias, porque a gente faz a cuba de aço inox da Mecal, na fábrica em São Paulo, né? Essas cubas são feitas de forma artesanal, e aí um outro ponto que diferencia as duas indústrias, né? É uma pegada mais artesanal. A Mecal é praticamente, não vou dizer 100% artesanal, porque nós temos maquinários, mas ela é uma empresa voltada para um acabamento artesanal, feito à mão, com essa preocupação mesmo no design. Então, essas cubas são feitas lá em aço inox. E tem o processo de PVD, que é feita em Santa Catarina, Joinville, né? Que a gente faz essa tonalidade de titânio e bronze. Como que isso é feito? Nós chamamos isso de um processo chamado PVD, né? Que, traduzindo para o português, quer dizer deposição física a vapor. A gente depõe ali de forma física essa tonalidade que a gente chega nesse ponto. Mas se vocês me perguntarem qual o maior diferencial dessas cubas, não está tanto na tonalidade que a gente chega, porque a gente já faz PVD também nos metais. Tem mais a ver com a tecnologia Ultra Clean, que é uma das mais diversas tecnologias que tem um DNA criativo da Docol, né? E o que essa tecnologia Ultra Clean faz? Ela impede o acúmulo de manchas. Porque quando a gente fala de produtos com tonalidades diferentes, gera aquela preocupação. Mas vai manchar, esse produto vai mudar a cor, né? Então gera toda essa preocupação. Então, após de chegar à tonalidade que nós fazemos no nosso produto, a gente dá um banho de Ultra Clean, que é uma mistura ali de materiais que a gente... É como se fosse uma como se estivesse selando. A gente vai selando ali o produto. Obviamente não é uma resina, mas como se fosse ali uma selagem do produto para que ele não haja acúmulo de manchas, de digitais, né? Então, essa tecnologia Ultra Clean da Docol é bem diferenciada. Você encontra ela em alguns metais e também nas cubas que têm tonalidades diferentes. Isso a gente está falando 100% Mecal. E aí essa tecnologia só é aplicada em produtos coloridos, nessas duas tonalidades, ou no inox normal? Hoje é Ultra Clean nas cubas, só na titânio e bronze. Entendi. Legal. Mas a gente encontra ela, por exemplo, numa monocomando bistrô. A gente tem um monocomando bistrô comum e um monocomando bistrô Ultra Clean, né? Que é um monocomando de cozinha ali que não deixa manchas digitais também. Mais fácil manter limpo. Como que é o processo de acabamento do produto? Porque hoje a gente tem cuba acetinada, aí tem a brilhosa, aí tem a alto brilho, eu acho que são 4, 5
acabamentos de cuba. Como que é esse processo? Hoje, dentro da Docol, a gente tem... Quando a gente fala de Docol inox, tá? Quando a gente fala de mecal, a gente só tem a polida e a escovada. Todos esses 2 acabamentos são feitos de forma artesanal. Quando a gente fala de... Artesanal? Artesanal manual. Manualzão lá, tipo a pessoa... Era ali da escovação, no polimento, Caramba. com o maquinário, mas é artesanal. O processo todo artesanal. É isso uma das coisas que diferencia as 2 indústrias também. Quando a gente olha para a Docol inox, a gente tem vários tipos de chapas, né, de aço inox. Então, a gente tem a opção ali brilho, a alto brilho. Então, é como se fosse no modelo brilho um acabamento, no modelo alto brilho dupla camada de acabamentos, vamos dizer assim. E quando a gente pega a polida e a escovada ela foi O que diferencia brilho de uma polida? Porque quando a gente olha a olho nu, cara... É a mesma coisa. Eu vou te ser sincera, a gente até conversou internamente para mudar algumas nomenclaturas, né? Mas quando você pensa no acetinado da concorrência, é o polido da Docol. Né? É como se fosse É porque a gente chama de polido porque ela recebeu um polimento. Só que ela fica um polimento mais fosco, né? Se usa isso somente para estética ou tem um porquê dos diferenciais? Tem diferença de custo de fabricação. Então, quando você pega, por exemplo, um produto alto brilho, que teve uma dupla camada de brilho ali naquele produto, ele teve vários outros processos de fabricação, né? Então, isso gera um custo para o produto. Sim. Tem cliente que compra cuba só para ter uma cuba, né? Vou construir, tem que ter uma cuba aqui. Então, ele vai optar ali por produtos que têm um custo-benefício. Até comentei aqui antes da gente começar a gravar, a Docol, ela se destaca no mercado por ser uma empresa que tem produtos para cliente A, B, C e D. Então, o que muda? Muda processos de fabricação, muda a forma de trabalhar aquela matéria-prima e tudo isso vai gerando ali os acabamentos. Qual o melhor acabamento para você? Depende do que você está interessado em investir e depende principalmente do que o teu cliente fala. Eu costumo falar para os profissionais de arquitetura e até os engenheiros também o seguinte: como que eu sei qual é a melhor cuba para o meu cliente? Né? Você precisa ouvi-lo. Todo cliente ele vai deixar claro o que ele quer na casa dele naquela conversa tete a tete. Então, ele vai virar para você e vai falar assim: eu gostaria de ter aqui uma cuba que não ficasse mostrando aqueles riscos. Gente, não existe um aço inox que não risca. Então, qual o produto que esse cliente está pedindo? Uma cuba escovada, que ela já é riscada de fábrica, né? Ali, e aí ela mostra menos outros riscos de louças de uso, expostas, né? De uso ali. E quando você olha para um cliente que ele fala assim: eu gostaria de uma cuba que a água batesse e não espirrasse, porque aqui tem lá em casa, você já sabe que ele quer uma cuba mais profunda. Então, qual a melhor cuba para o teu cliente hoje? Existe essa diferença Aquela que vai atendendo às necessidades dele. Sim. Existe uma diferença da questão do pingo, né? A gente fala, lá no banheiro, o cara quer uma cuba que não vai respingar água quando ele abrir a torneira. Sim. Acho que o Marcelo até comentou sobre isso. Falou, cara, o desafio não tá aí. O desafio tá na torneira, na pressão e tal. Existe isso na cuba de inox? Ela consegue receber a água e repousar mais facilmente do que a louça, por exemplo? Não. Isso tem mais a ver com a torneira mesmo. Mas quando a gente vê ali o cliente já destinado àquele metal por que seja um motivo de design ou coisa assim, a profundidade da cuba tende a amenizar esse respingo para ela. Né? Mas não que ele vai receber aquela água e suavizar. Isso vem do metal através dos arejadores. Né? Que é uma pecinha interna ali dos metais que consegue receber e suavizar essa água aí. Em contato até com um ambiente plano, por exemplo, que são as cubas esculpidas que a gente chama. Legal. Quando a gente está falando 100% de cuba, a gente comentou já alguns diferenciais. Quando a gente fala não só de premium, como de entrada, que é o que diferencia Docol inox e mecal, mas em termos estéticos, em termos de formato, o que uma tem, o que outra tem. E aí a gente já vai para uma pergunta bem olhando para a audiência, assim. Como que eu escolho a cuba ideal? Eu sei do arquiteto lá, do briefing, do entendimento, mas, cara, eu não tenho um arquiteto, vou fazer uma reforma na minha cozinha, vou mandar
fazer uma bancadinha ali de granito e tal, quero uma cuba, quero escolher uma cuba, assim, quais dicas a gente poderia dar para essa galera que está assistindo e pô, tem dúvida de qual modelo escolher? A gente tem que olhar muito para a funcionalidade, né? A gente tem que olhar para a nossa própria personalidade. Quando a gente pensa assim, eu gosto muito de cozinhar, eu sou o masterchef da minha casa, eu realmente vou utilizar aquela área funcional. É uma parte que eu tenho um hobby, um gosto, ou sei lá, sou social media desse tipo de ambiente da cozinha, né? Digital influencer, a gente tem que apostar em algo mais completo. Em uma cuba, por exemplo, que tem toda a sua estrutura em acessórios, que tem todo um workflow funcional ali. Hoje, quando a gente para olhar para cubas dentro do time do Call, a gente se destaca a Workstation da Mecal, né? Que ela é uma cuba que tem ali 3 níveis de rebaixo, onde você pode diminuir a profundidade da cuba, trabalhar com 2, 3 acessórios dentro de uma cuba de 84 centímetros. Então, você tem ali uma estação de trabalho dentro da sua cuba. Agora, se você é aquela pessoa que não gosta de cozinhar, eu vivo de iFood, cabe você fazer um investimento diferenciado. E aí, optar, a gente tem cubas número 1 e número 2, né? Aí você também vai muito da tua personalidade. Você gosta de um design mais quadrado? Tem. Por que é número 1 e número 2? Eu sempre tive essa curiosidade, porque todas as marcas usam isso, né? E aí, quando você fala desse modelo de entrada, pô, o que vende de número 2 não tá escrito. Tipo, é de ter 10 mil peças no estoque, assim, para suprir demanda de um determinado período e tal. Sim. O que é 1, 2? Tem muito a ver com cultural, tá? Muito tempo atrás, alguém pegou uma cuba de medida, numerou como número 1. E aí todas as marcas... Não tem uma lógica, olhou pra ela e falou, você é número 1, minha filha. Não, Aí assim, como não fomos nós a criar essa nomenclatura, eu não vou saber te dizer a fundo. Mas o que eu posso te dizer é que toda cuba número 1, independente da marca, ela tem as mesmas medidas. É isso. A número 2 também. Elas são as mais vendáveis, uma por se destacar pela profundidade, por ser pequena, compacta, muito pensada em ambientes pequenos, e a outra por ser mais longa, né? Vamos dizer assim, ela é 52, então ela é mais comprida. Então, é basicamente isso. Toda marca que vai fazer a curva ali, 52, já é pensar nas principais dores e situações dentro até da se vida você tentar do cliente. não usar essa nomenclatura, as pessoas não entendem e não compram. Eu de acho tão que cultural que isso já tá na cabeça. Tá enraizado. Até o vendedor não vai indicar. Porque, eu quero uma cuba assim, assim, assado. O cara já, é a número 2. E já te respondendo as dúvidas de estoque, né, que você mencionou, são cubas que têm um estoque maior. Isso é proposital porque os maiores compradores de número 1 e número 2 são construtoras. Eles compram em grande quantidade. São pessoas que vão fazer ali, incorporadoras, que vão fazer vários ambientes padronizados, então costumam utilizar. Agora, quando você pensa em uma obra residencial, o cliente hoje e o arquiteto também, eles estão mais antenados nesses diferenciais de cubas. Sim. Antes não, antes estava todo mundo focado no metal e a cuba era... coloca aí, né? Agora eles já estão olhando para a cuba como algo com maior design, algo também que combine com os ambientes e que seja funcional. Como eu mencionei, hoje a gente consegue, dentro de uma cuba, fazer uma estação de trabalho. Sim. Né? Esse workspace, né? Workstation que você comentou, é um produto da Mecal? Isso. Onde você personaliza a cuba? Não. Ou você personaliza fora ali? Porque essa era uma outra frente que eu ia colocar aqui pra gente conversar, porque hoje a gente não tem só a opção da cuba, né? A gente tem a opção de várias outras coisas, tanto acessórios para ela, quanto, já entrando aqui no assunto especificamente, canais que você pode ter na cuba para facilitar o workflow de cozinhar e tal. Quais são as opções assim que as pessoas têm dentro desse ambiente bancada? É sempre engraçado que quando você me fala isso, eu olho para as duas indústrias, né? Então vamos começar pela Mecal. A Mecal hoje, a gente até brinca, fala que é a nossa Ferrari. A Workstation, você não padroniza o tamanho dela. Ela tem 3 tamanhos pré-determinados. Então a gente tem ela de 84 centímetros, 1,26 m
e um pouquinho maior aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça a medida. Mas o diferencial dela está na composição dos rebaixos. Ela tem 3 rebaixos de alturas diferentes dentro da cuba. Para quê? Para receber os acessórios. E o que esses acessórios fazem? A mais diversa funcionalidade. Se você não tem uma bancada na tua casa, aquela cuba, você colocando ali as tábuas de madeira, ela se torna uma mesa. Para apoiar um liquidificador, para apoiar uma batedeira. Quando você pensa ali no processo de preparo do alimento, você consegue colocar uma tábua no primeiro rebaixo, uma panela no segundo rebaixo, já cortar e colocar direto no recipiente. Quando você pensa, essa cuba é muito profunda, vou ensinar aqui o meu filho adolescente a lavar a louça, mas está muito profundo para ele pegar ali as coisas. Você consegue diminuir a profundidade dessa cuba. Então, você tem literalmente uma estação de trabalho. É muito grande, né? Você tem uma estação de trabalho onde você vai lavar, preparar o alimento e até apoiar qualquer ferramentário de preparo. Né? Você só faz o cozimento fora porque precisa ali do Por fogo enquanto, do né? fogão. Mas de resto, você consegue fazer tudo ali dentro do espaço da tua cuba. Então, a cuba deixa de ser um espaço na cozinha que ocupa para ser um espaço de transformação. Mais funcional, né? Funcional. Que legal. Ó, a curiosidade aqui é que o Barbosa é um Masterchef, viu? É. Acho que ele deve ensinar bem com dessa aí. Você fica falando desse jeito, aí minha esposa vai falar assim, nossa, você fica falando desse jeito, aí minha esposa chega em casa e ela escuta isso aí e ela fala, nossa, seus amigos têm uma visão completamente errada de você. Não, porque você não faz nada aqui dentro de casa. Espero que ela assista esse podcast e te peça logo uma bancada sob medida com torre de tomada e um workstation. Uai, Docol, se você patrocinar nós aí. Aproveita. Eu até viro influencer da Docol. Escrevo poesias pra Docol. Olha aí. Show de bola. Não, mas quais as outras opções, assim? A gente tem canais... Dessa, né? Isso. Aí quando a gente olha para Mecal, mencionei o workstation, a gente também tem canais equipados de diversos comprimentos, né, para integrar o ambiente e com diversos acessórios, porta-prata, porta-utensílios. E aí quando você olha para a fábrica e a Docol Inox, cara, a gente está no mesmo padrão. A gente tem cubas, a gente não tem um workstation, mas a gente tem cubas também quadradas, já com canal equipado, embutido na própria cuba. A gente tem os canais equipados da Docol Inox. Tudo isso nós apresentamos na Expo Revestir. E em primeira mão aqui nesse podcast, a gente vai estar liberando ainda nesse mês de outubro aí para aquisição. Né? A gente lançou na feira, já vamos liberar para venda ainda no mês de outubro. Bacana. 2024. Eu acho a invenção do canal maravilhosa. Sim. Ainda mais quando você consegue a possibilidade de personalizar o canal. Porque você tem lá o acessório para colocar os pratos, para colocar talher, essas coisas. Então, você organiza muito a estação de trabalho mesmo ali, sabe? E é um casamento excelente entre funcionalidade e design. Porque pensa comigo, se você comprar só a cuba literalmente, você ainda vai ter que comprar o escorredor de louça. Aí vai pensar, tem que ser um bonito, que vai combinar. Dificilmente, de fato, de fato vai combinar e vai ficar elegante, né? Então você tem uma solução que une os dois mundos e consegue ser realmente algo diferenciado. Lá em casa, lava a louça, a gente estende um pano de prato para colocar a louça ali para depois secar, entendeu? E não pensem só no escorredor, pensem na cozinha como um todo. O que é comum, vamos falar de uma casa simples, a gente tem em cima da pia, além de detergente, bucha, o que vocês costumam ver ali que as donas de casa costumam colocar? Acessórios de uso frequente. Sim, então mas é muito comum a gente encontrar lixeira também. A lixeira também. A Docol Inox hoje tem um kit... No canal? Não, no canal não. A gente tem um kit, calma, eu vou chegar lá. A gente tem um kit hoje de cuba, que a gente chama de Docol Máxima, né? Que é a nossa cuba que hoje vai completa. Ela vai com sifão, com válvula, com acessórios e com a lixeira no mesmo design da cuba. Então, é uma cuba mais quadradinha e ela já vai no kit com a lixeira quadrada, para você embutir ali na bancada. Não no canal equipado, mas na bancada bacana. ali, a parte, para a gente ter ali um ponto de apoio também. Porque não é só cozinhar, né? A gente descasca ali um alimento, tem que jogar na lixeira. Então, todos os produtos desenvolvidos em aço inox pelo Grupo Docol é sempre pensando na funcionalidade da cozinha, no workflow da cozinha. Sim. Né? A gente não se limita só a cubas, a gente se limita também aos acessórios, a gente expande aos acessórios, também tem a lixeirinha, né? E a parte hidráulica.
Muito se esquece da parte hidráulica, a Sim, gente já manda sim. válvula, sifão. E Legal. até o furo para receber o metal ali também já vem pronto. Sim. Então, um produto Legal. completo aí no mercado. Legal. Completaço. Então a gente falou de Cuba para cozinha. Já vimos que tem opção pra caramba. Que diferenciais de acabamento, de textura, tonalidade, essa possibilidade. E aí eu escolhi a Cuba, agora eu vou escolher a torneira. Vamos lá. O que a gente tem? A Docol tem muita coisa pra cozinha, Tem. de torneira, de soluções bem legais, assim. A escolha da Cuba influencia na escolha da torneira e vice-versa? Sim, na verdade, quando a gente olha para o metal em si, a Docol até é interessante você mencionar isso, quando a gente pega um metal e a gente fabrica ele tem uma distância até onde vai sair a água ali, né? Do próprio corpo Sim, do produto sim. até onde vai sair a água. Nós chamamos de bica. Essa bica tem de diferentes formatos, de diferentes comprimentos. E aí a pergunta que não quer calar, como que eu vou integrar isso à Cuba? A gente tem hoje Cuba com saída no centro e tem as cubas onde a válvula fica mais deslocada. Então, como que a gente casa esses dois produtos? Como que eles se influenciam? É mito ou a gente tem aquele... Eu acho que talvez seja mais mito mesmo. De que a saída de água da torneira tem que bater direto na válvula. É o ideal. É o ideal? É o Então não é ideal. mito, pô. Então não é Mas mito, não, é não verdade. que se cair em outro lugar vai ser o fim do mundo. Hoje, como eu mencionei, a gente tem arejadores especializados que pode fazer a água bater e não espirrar, né? Ou a gente desenvolve, de repente, um guia de fluxo dentro do produto para fazer isso. Né? Então, dá para ter Guia metais... de fluxo é o caimento, né? Isso, dá para ter metais que não necessariamente a válvula precisa estar direcionada. Mas quando você pensa nos metais de cozinha, eles já vêm preparados para isso. Então, eles têm geralmente uma rotação 360 na bica, tem a articulação do arejador. Se você me perguntar como que eu diferencio uma torneira simples de lavatório e uma de cozinha, a de cozinha geralmente tem aquele arejador articulado, geralmente rotaciona 360. Tudo isso pensando para caso você não tenha colocado uma cuba com a válvula na mesma disposição do ângulo da torneira, você possa direcionar o jato. Então, Olha até isso a gente pensa no processo de fabricação. Legal. É bem pensado esse detalhe aí. Mas, sim, o ideal é que você case os dois produtos. E a Docol tem um diferencial que eu gosto muito, até fica a dica para todo mundo aí. O nosso site ele é super completo. Então, se você é um profissional de arquitetura, de design, e você precisar dos nossos materiais, bloco, em Sketch, AutoCAD, Revit, você encontra lá no site de todos os produtos para englobar no seu projeto. Se você é um profissional de instalação, está lá no nosso site o manual de instalação disponível, está disponível também o guia dimensional, que é exatamente para mostrar as dimensões do produto que você está comprando. Legal. Então, a gente tem todo esse diferencial ali englobado dentro do nosso site, à disposição dos clientes. Muito aí. Que legal. Você comentou que, cara, o ideal é casar, né? Mas a gente não tem só torneira. E, normalmente, quando há um projeto, o cliente fez um estudo ali, contratou um profissional, a gente utiliza ou monocomando ou misturador. Sim. Qual que é a diferença deles? E aí, olhando para a funcionalidade, assim, o que de benefício eu teria se eu tivesse um monocomando na cozinha, assim, sabe? E aí explicar essa diferença Sim. e tal. E por que e aí é curiosidade, por que as torneiras da cozinha, elas são muito mais altas, a bica é muito mais alta do que de um lavatório, por exemplo? Quando a gente pensa na funcionalidade, mais uma vez, de cozinha, a gente vai trabalhar ali dentro daquela cuba com panelas de grande porte, né? No banheiro, não. No banheiro, a gente vai lavar ali o rosto, vai lavar as mãos, vai escovar os dentes. No máximo, uma criança improvisada. No máximo um banho no recém-nascido, né? Meu Deus, o que você tá fazendo com seus filhos? Eu tenho filho ainda não, mas na necessidade a criança tá ali, você Sim, agiliza, né? Entendi. E na cozinha não, na cozinha a gente vai utilizar utensílios maiores, robustos. Então, a altura da bica tem a ver com você ter mais amplitude de espaço, né? A norma exige alguma coisa? Não, é mais no sentido de Boa funcionalidade prática mesmo. né?
E imponência, né? Hoje, quando você olha para os monocomandos, eles são mais imponentes, mas isso já é mais uma estrutura de design mesmo, tá? Entendi. E quando a gente olha para o metal, a diferença de torneira, misturador e monocomando, a torneira ela abre e fecha, produto só para água fria. O misturador ele já vem pensando nas pessoas que têm água quente em casa, que tem um aquecedor, né, ou de acumulação ou de passagem. E o monocomando, ele nada mais é do que a evolução do misturador. O que o misturador fazia e faz até hoje com quem insiste em ter esses ambientes mais clássicos? Você tem um duplo trabalho, são duplo comando, então você tem que abrir ali quente, aí de repente você quer uma água morna, você tem que abrir a fria, opa, não cheguei na temperatura Você que eu vai quero, dosando. abro mais a quente, você fica ali, você perde um tempinho ali fazendo essa Agachar, configuração. Mas o pior não é isso, quando você acha, você tem que fechar tudo. Né? Você desconfigura e no outro dia tem que reconfigurar ali. O monocomando, ela traz essa praticidade. Num único comando, né? Mono quer dizer um comando só, para medir duas temperaturas. Eu acho que tiraram essa ideia dos chuveiros, pô. Porque o chuveiro era assim, antigamente era uma temperatura, 2, 3, 4, 5. Aí veio o eletrônico, que você vai dosando, né? Chuveiro elétrico, tu diz, né? O eletrônico, né? Eu acho que é eletrônico que fala que ele tem níveis, mas você consegue colocar o ponteiro entre os forma mais níveis. segura, Sim, é né? eletrônico. Eu só fiz uma analogia besta, mas era só porque bateu aqui na hora. Não. Quando a gente fala do monocomando mesmo, sim, essa necessidade surgiu principalmente no ato do banho. Porque você, na cozinha, se a água ficar mais quente ou mais fria, você vai lavar a louça do mesmo jeito, não vai te interferir. Mas no banho a gente quer o quê? Conforto. Sim. Então, quando a pessoa ficava ali configurando, meu Deus, ficou muito quente. Já perdeu um monte de água. Ficou muito A água fria. já Meu Deus. desperdiçou. Quando ele ficava nessa brincadeira, ele desperdiçava muita água, passava muita raiva, e é comprovado que, em pesquisas, que ninguém conseguia tomar o banho que gostaria todos os dias. Porque a gente tem que fazer um banho, geralmente, numa rotina corrida, um banho mais rápido. Então, até aquela configuração acontecer, perdia-se muito tempo, desperdiçava-se muita água, né? E aí surgiu o monocomando vir no chuveiro. E isso foi migrando essa praticidade também para as bancadas, enfim, para cozinha e banheiro também. Legal. Ou Um seja, termo que é muito utilizado hoje, além de torneira, misturador e monocomando, é a gourmet, né? E aí é interessante até explicar para o pessoal qual que é a diferença em relação ao monocomando gourmet ou misturador gourmet, em comparação com só o misturador ou só o monocomando, né? Quando a gente fala nos monocomandos gourmet, até o próprio nome já diz, né? Surgiu da necessidade de você não ter só uma torneira saindo água e um leve direcionamento de jato. Tem a ver com outras funções. Então, o cliente queria que aquela torneira alcançasse, de repente, ali, próximo ao fogão, né, ao cooktop, para encher uma panela de água. Ele não tem que pegar aquela panela e trazer para debaixo da pia. Ou, de repente, ele queria ali higienizar, compra-se uma bancada maior, né, personalizada da Mecal, por favor. E aí você tem que higienizar toda aquela bancada. E você ter uma torneira limitada com um leve jato direcionado não estava atendendo essas necessidades funcionais. E aí surgiu-se a oportunidade gourmet para você ter uma amplitude maior de utilização, para lavar objetos maiores, mas também higienizar a bancada, enfim. Caramba, então o processo de gourmet cocção. nasce desse movimento de ter torneiras, monocomando, misturadores, onde a bica você tem uma flexibilidade, né? Normalmente tem um rabicho ali, um longo alcance. Aí o nome nasce disso. Porque gourmet, cara, a gente fala, é gourmetizado, é porque esse copo aqui a gente coloca alguma coisinha nele e ele fica gourmetizado, entendeu? Mas quando a gente fala de produtos hidráulicos funcionais, vai muito mais além do que só design. Sempre tem uma necessidade atrelada. Quando nós, a Docol, fabricamos qualquer produto, acredito que o Marcelo tenha mencionado isso, a gente não olha só o design, a beleza, a tendência, a gente olha a funcionalidade, né? E esse, hoje, é um dos diferenciais da Docol. Se você me perguntar por que a Docol se destaca em relação ao metal, acho que é a maior pergunta que me fazem hoje. Qual a diferença do metal da Docol? Né? Tem garantia toda a vida. Boa, bem lembrado. Também, a gente tem essa garantia diferenciada, mas tem muito mais a ver com aquilo que a gente se preocupa. O nosso metal, ele é o mais funcional do mercado. Por que eu digo isso? Tem muitos clientes que compram uma torneira na internet, e aí chega falando, comprei uma torneira, não presta.
Não funcionou. A não ser que tenha comprado na Comprei Livem. comprei fora do Comprado Brasil, na Livem, né? Livem do Col. Comprei fora do Brasil. Não, mas eu me falo mais de produtos importados, né? Uhum. Vocês trabalham com produtos nacionais, inclusive a Docol. Mas o cliente às vezes compra fora do Brasil ou compra na internet produtos importados e chega aqui e não funciona direito. Isso tem muito a ver com a funcionalidade do produto. Sim. Quando você fabrica um produto fora do Brasil, você não está preocupado com pressão de água. Não é uma característica do país local, né, deles. E quando chega no Brasil, a pressão de água é uma preocupação nossa. A gente vem de obras majoritariamente horizontais e que a gente mudou para vertical há poucos anos, vamos dizer assim, poucas décadas atrás, né? Então, a pressão de água aqui no Brasil, ela é um fator preocupante. Quando você pega um produto que requer uma pressão de água diferente e traz para o Brasil, infelizmente não vai funcionar. E aí onde a gente entra se destacando. Se você pegar um monocomando gourmet da Docol, tem modelos que vai precisar de 2 metros de coluna d'água, tem produtos que vai precisar de 5. Aí você pensa, nossa, mas 5 metros é muito. Você olha do concorrente igual, precisa de 10. Então, assim, qual que é mais funcional? O que precisa de menos pressão de água para funcionar. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Sempre que nós vamos lançar um produto, a gente se pergunta, a gente vai conseguir contemplar na garantia toda a vida? A gente vai conseguir fabricar ele com qualidade? De forma funcional, né? De forma econômica, um dos pilares da Docol é a sustentabilidade. Se a gente vê que esse produto não dá para lançar ele de forma sustentável, a gente não lança. Então, não é a preocupação só com o design. É o design, é a sustentabilidade e, principalmente, o foco no consumidor. A Docol não dá uma garantia diferente só para se destacar no mercado. Ela está preocupada com o consumidor. Ela dá uma garantia diferenciada e ela ainda guarda a nota fiscal para o cliente em um espaço dentro do site. Então, se o cliente comprou um metal Docol 10 anos depois, deu um problema de fabricação, ele não vai ter esse papel, essa nota. O então, cliente tem que subir espaço. lá. Ele site. tem um espaço de cadastro no site. A gente, quando vai treinar a equipe de venda das lojas, a gente sempre indica, ó, se o cliente comprou Docol, peça que ele Por exemplo, site a Docol vai me dar uma Docol pronto, né, de presente. Aí eu pego essa nota e subo ela no site. Exatamente. Cadastro. Modificado. Cadastra lá. Por quê? Nota Vamos modificada. imaginar que daqui 1 ano e meio, 2 anos, teu produto, sei lá, teve algum defeito lá e você quer acionar a garantia. É questão até brasileira, né? A gente não pode acionar a garantia de um produto sem nota fiscal. Mesma coisa o aparelho celular. Você comprou um aparelho celular hoje, ele deu defeito de fabricação. Se você for levar na assistência, primeira coisa que eu vou pedir é a nota. Como a nota é um papel, ela não vai durar toda a vida como a nossa garantia, aí a gente reserva esse espaço no site aí, pensando também esse suporte para o cliente. Legal. Muito bom. Legal. Aí já tem uma parceria com a AWS, né? Porque vai só aumentando o servidor. Não, Tá entrando em tecnologia aí. Pois é. E entrando em tecnologia mesmo para a cozinha, falamos das cubas e tem vários elementos ali que eu considero como coisas tecnológicas, né? Sim. Na torneira, no misturador, no monocomando, aí que a gente tem espaço para inovar e implantar a tecnologia. Quais são os produtos da Docol hoje? E eu vou até direcionar a pergunta. A gente tem aqui no um dos nossos estúdios, a Cozinha Funcional. Legal. A Docol não patrocinou, mas a gente comprou uma torneira Docol, entendeu? E colocamos aqui no nosso estúdio, na nossa cozinha, a Vitalis. Legal. Que é um produto, cara, surreal. Recentemente, a Docol lançou outro produto que é a Pronto, que tem tecnologia que a gente pode avançar. Mas tem as outras, né? As outras torneiras, misturadores e tal, que tem tecnologias específicas. Sim. A gente tem a Doc, Ozônio. que, aquela borracha é uma tecnologia que Sim. colocar na torneira, eu acho que é desafiador. Sim. Incluir inox com borracha, com tudo aquilo. E para deixar o produto funcional Sim. e também esteticamente diferente, né? Nesse caso, a Doc é cool, né? É bem legal, assim, as cores, as tonalidades e tal. Como que funciona cada um desses produtos? Sim. Quais são os tipos de tecnologia que a pessoa pode ter dentro da cozinha que vai facilitar o dia a dia dela ali? Eu não mencionei para vocês, mas eu também estou na área de engenharia civil, né? Quando você olha com esse olhar de engenheiro, tudo que a gente vem fabricando no mercado é voltado para atender uma necessidade. E o ser humano está cada vez mais exigente. E quando a gente olha hoje para as tecnologias atuais,
A gente tem inteligência artificial, né? A gente tem toda essa questão de casa funcional, né? Automatizada, a inteligência artificial ligando luz, né? Apagando luz, fazendo toda essa estrutura na casa. A gente pensou em trazer essa proposta também para o metal. Então, já começo falando aqui para vocês da DOC, que foi a que você mencionou aí, com as mangueiras coloridas, mas a gente hoje tem uma variação de DOCs muito legal dentro do nosso portfólio. A gente tem a DOC só água fria, que foi a primeira torneira gourmet só água fria. A gente sentia muito essa necessidade aqui no Brasil. Tinha pessoas que queriam ter uma torneira bonita, elegante, imponente, mas não tinha água quente. O que acontecia muito? Ele comprava o monocomando para ligar só na água fria. Então, ele tinha que investir mais para ter esse produto com maior design. Então, a DOC só água fria veio para ocupar esse espaço. É você ter um produto gourmet, bonito, elegante, com um longo alcance de funcionalidade, mas na versão só para água fria. Aí nós temos ela misturador de 2 comandozinhos para aquela galera mais clássica que ainda quer ter um controle separado. Temos a versão dela monocomando. E tudo isso, gente, numa variação de cores assim gigante, né? E é interessante até enfatizar que essas cores, elas são inspiradas no Brasil. Então, quando você pega, por exemplo, a DOC preta, ela é inspirada na pedra ônix aqui do Brasil. Quando você pega a DOC vermelha, ela é inspirada também em um dos estados brasileiros. Então, cada corzinha ali tem um fundo de inspiração na sua tonalidade. E aí, a gente tem a DOC monocomando simples, que é para água quente e fria. Tem a DOC Tech, que é a DOC funcionando por touch, né? Então, você dá um toque nela, ela liga. O toque é na borracha ou no... Não, é no produto. No flexível de silicone, não pega. É na parte metálica mesmo. Tá? E tem a DOC Vox. Né? A DOC Tech, então, ela funciona por toque. Um toque liga, um toque desliga. E a DOC Vox, ela tem 2 funções. Você pode ligar ela e desligar tocando, ou você pode ligar e desligar no comando de voz. Então, você pode não só ligar e desligar, mas também solicitar uma quantidade de água. Você pode simplesmente virar para ela... na DOC também tem essa? Ela tem a versão Vox, que a gente chama, que é a DOC Vox. Ela é um produto preparado para você coligar a uma inteligência artificial, que pode ser a Alexa, que pode ser o Google Assistente, né? Você conecta ela a esse assistente virtual e você começa a demandar ali funções para elas. Então, você pode regular a quantidade de água, por exemplo, esse copo deve ser o quê? 300 ml. Você pode pedir 300 ml de água, e aí ele vai encher ali e ela vai desligar sozinha, para que não haja o desperdício. Né? Dá para fazer isso com tudo, com xícara, com panela de arroz, enfim. Você vai controlando ali. Foi fazer isso na Vitalis, pô, só que aí a Vitalis sentindo o cheiro, entendeu? Você acabou de almoçar e comer um monte de piqui, você chega lá perto, coloca, ela sabe que, pô, vai precisar usar o ozônio ali. Quando a gente fala da Vitalis, a gente também tem algumas variações dela. A gente tem a Vitalis, que curiosamente o nome Vitalis vem de vitalidade, então é água purificada. Então, sempre que vocês lembrarem o nome Vitalis, lembre de purificação. Tá? Ela não era Vitalis no início, né? Não. Era ozônio. Então, ozônio. Calma, a gente tem uma variação. A gente tem a Vitalis, que ela é só água purificada para você beber. A gente tem a ozônio, que ela só gera água com ozônio. E nós temos a Vitalis com ozônio, que é a junção desses 2 produtos. Então, por isso que eu falei, quando vocês lembrarem do nome Vitalis, lembre da vitalidade. Né, de um produto sem bactérias, com água sem bactérias para você beber. Legal. Porque essa é a diferença. As pessoas geralmente não sabem qual a diferença de uma água filtrada para uma água purificada. A água purificada, ela não só retém o cloro, retém partículas, mas ela também elimina as bactérias da água, diferente do filtro, que está só filtrando as impurezas ali. Então, a Vitalis, toda a linha Vitalis, ela é água purificada para você beber, o metal que traz água purificada dentro dele. E tem a ozônio. A ozônio, o que ela faz? Ela traz ozônio. Que é só na ozônio. Água, que é só ozônio. Não sai normal agora. Essa é só ozônio. Ela traz água ozonizada. E aí você se pergunta, para quê? O ozônio, ele elimina 99% das bactérias de tudo que ele toca. O ozônio do nosso produto. Então, se eu estou aqui lavando uma mamadeira ou um bico de uma criança que as mamães costumam geralmente
escaldar, né? Você já está eliminando ali 99% das bactérias daquele item. Tábua de carne. Outra função, elimina odores. Então, você está ali na cozinha, você lidar com muitos produtos de cheiro forte, como cebola, alho, peixe, piqui. E aí acabei de comer um piqui, tô com a mão com cheiro de piqui. O que você faz? Lava a mão na água de ozônio ali 30 segundos e ela já vai eliminar aquele odor. Né? Então, elimina as bactérias, elimina odores indesejados, mas o principal, ele remove em até 75% os agrotóxicos dos alimentos. Então, faz o teste. Quem estiver seguindo dieta 75? aí, pega aquele alface que você comprou ali no seu João ali, não é o hidropônico não, pega o alface normal, lava ele 30 segundos na água de ozônio e depois coloca na geladeira. Ele vai demorar 3 vezes mais tempo para murchar do que um alface que você comprou comum e não fez essa higienização. Por quê? Porque ele Eu vou remove os levar agrotóxicos. os detalhes ali do estúdio lá pra casa. A bancada já tá garantida. Agora a torneira também, monocomando aí. Não, gente, isso é só o começo, tá? A gente passou por uma fase desafiadora, que foi a pandemia. Acho que todo mundo, infelizmente, lembra desse episódio. E a gente teve a Universidade de São Paulo, que pegou esse nosso produto de ozônio e testou, né? E comprovou. Tem até um artigo científico que comprova que esse produto também pode ser utilizado para desativação de vírus. Então, quando você pega vírus, por exemplo, como a COVID, se você está com essa doença, você está ali no seu processo de contágio, né? Se você lavar a mão durante 1 minuto na água de ozônio, não é que você vai ficar curado, mas você vai desativar o vírus ali e você vai das mãos, né? não contaminar os outros colegas. Pelas Então, mãos. por exemplo, pelas mãos. Então, veio, por exemplo, ali um cliente, estava doente, passou na loja, mas assintomático. daqui a pouco vai ter chuveiro, pô. Sim, tem estudos aí sobre outros. A gente, na verdade, hoje, a gente não tem só o monocomando ozônio de cozinha. A gente tem uma série de linha de produtos com a nossa tecnologia ozônio. Então, não sabia. Quando você pensa, eu gostaria de ter um ozônio no meu banheiro, a gente tem a Mix and Match com ozônio. Que é uma torneira de lavatório também com ozônio atrelado. Que legal. Quando você pensa, eu queria um ozônio na minha sala de centro cirúrgico, no hospital, né? Para fazer essa eliminação. Eu ia fazer essa pergunta. A gente tem uma pergunta. linha hospitalar com ozônio. Olha que bacana. Tá? Então, a Docol, ela tem um nicho de produtos. Aqui a gente está falando mais de cozinha. Mas a gente tem um nicho de produtos hospitalar, nicho de produtos de alta segurança para presídios, né? A gente tem o nicho de produtos anti-vandalismo, que não necessariamente seja para meios comerciais. Para áreas mais comerciais. O que mais? É um nicho grande, pessoal. Eu estou há 10 anos rodando aí dentro da indústria, eu tenho bastante informações para vocês. Você comentou, acho que a gente começou falando sobre cozinha e tal. Acho legal. Depois a gente pode voltar na tecnologia, porque você comentou da Vitalis. Um produto que eu acho massa é a Pronto. Para a gente entrar na tecnologia, ali no uso na cozinha e tal. Mas dentro da cozinha, o que a Docol mais oferece? Você comentou de cuba, você comentou dos canais, você comentou de torneira, misturador, monocomando. Tem algum outro produto que a gente consegue dentro da cozinha entrar? A gente tem as lixeiras, né, que eu mencionei também. A gente tem os acessórios hidráulicos, que a gente chama, que são as peças ali que compõem a cuba, né, o caminho da água, né, de entrada e saída. Então, são engates, válvulas, sifão. E a gente também tem a parte toda de acabamento. A gente possui hoje uma linha de ralos também. O cara comprou uma dock. Ele precisa ornar isso com acabamento? Sim, é importante. É importante a gente ter o mesmo design. Se eu estou comprando ali um monocomando quadrado, uma cuba quadrada, não faz sentido eu ter um acabamento de registro redondo. Então, a gente tenta ali segmentar as linhas. Mas é importante a gente não focar em nomes. A Docol deixa o cliente bem livre quanto a isso. Você pode, por exemplo, ter uma torneira bistrô, que é quadrada, e colocar um acabamento de registro mínima, que também é um acabamento de registro quadrado, mas não necessariamente no mesmo formato. Então, assim, não se apegue a nomes, né? Vai ter o mesmo design, um design integrado, um design que se conecta entre os produtos, mas não vai ter o mesmo nome. A cuba, por exemplo, quadrada da Docol Inox, ela se chama... Não me fugiu, né? Que é lançamento. Sabe o que eu ia falar? Cuba Bistrô. A gente tem o mesmo nome porque a torneira também é quadrada e é bistrô. Legal. Mas aí você vai procurar um acessório bistrô, você não vai achar.
Não vai se chamar acessório bistrô, vai se chamar mínima, vai se chamar lift, vai se chamar estilo, enfim, a gente tem as linhas quadradinhas ali que o cliente pode escolher o que mais integra o ambiente dele. Inclusive a Lift é uma das mais queridas. Sim. É uma das que mais vende. Eu ia comentar o seguinte, eu vim conhecer mais de Docol, porque quando lançou a Estilo, cara, pra mim, era um dos produtos mais legais que tinha. Eu fiquei encantado, assim, com design, funcionalidade e tal. E ela veio evoluindo com o passar do tempo. E foi nessa época que eu vim olhar mais para a Docol. Legal. A linha estilo, o próprio nome já fala, né? Ela é uma linha de lavatório, ela é uma linha estilosa. Então, ela tem um design diferenciado. A gente fez um facelift dela também recente. Não muito recente, mas ela teve uma alteração de design que deixou ela melhor ainda. Foi inspirada naquela cobra Naja? Essa é uma pergunta que você deveria ter feito pro Marcelo. Marcelo, responde aí nos comentários. Marcelo, que é o nosso designer aí, ele saberia te responder melhor do que eu. Mas o que eu posso te dizer... Aí, então, voltando para a parte da tecnologia que a gente estava falando, é que a Docol, ela se preocupa, como eu falei, em cada detalhe. Uhum. E aí eu vou te dar outro exemplo de foco no consumidor. A gente vai lançar uma torneira com ozônio. Qual a preocupação daquele cliente que está investindo naquele valor? Meu Deus, será que o profissional vai saber instalar esse produto? Então, até nisso a Docol pensa e facilita a criação desse produto para que ele seja de fácil instalação. Uhum. Então, se você me perguntar hoje, o que eu preciso ter na minha casa para ter uma Docol ozônio? Uma bancada para colocar ela em cima, um ponto elétrico e um ponto hidráulico. Só. Um pouco mais de espaço ali por conta do... Abaixo da curva. Não, né? Até que não. O gerador de ozônio que acompanha o produto, ele é bem Esse gerador, tá? ele precisa trocar esse gerador de ozônio não, em algum momento? O filtro você troca, né? Na verdade, assim, quando a gente fala da Vitalis Purificador, e é uma água pura para você beber, até o próprio Inmetro fala que a gente tem que fazer ali uma troca frequente da vela, né? Da vela, que a gente fala ali. 6 meses, mais ou menos. Isso, 6 meses ou 2.000 litros, o que vier primeiro. Agora, quando a gente fala da ozônio, ela acompanha um gerador de ozônio. E a matéria-prima para a fabricação do ozônio nesse nosso produto é o oxigênio. Então, se a matéria-prima para a fabricação é o oxigênio e esse gerador vai transformar esse oxigênio em ozônio e levar para a água, ele não precisa de mais nada além do ponto elétrico e um ponto hidráulico. Uhum, legal. Então, substituição. Substituição é peça de manutenção comum, né? Você manter ali um ambiente onde esse gerador vai puxar o oxigênio, esse ambiente tem que estar limpo, se não é um ambiente limpo periodicamente, a gente faz uma substituição de um feltrozinho de entrada de ar, mas nada que impacte financeiramente o produto. O produto você faz um investimento nele, adquirindo, e ali você vai ter ozônio ali, enquanto... tiver energia. E oxigênio, né? Enquanto estivermos vivos ali, você vai ter ozônio ali na tua casa. E a Docol pronto, cara, assim, Marcelo falou um pouco dela, mas você, nas andâncias aí, por aí, ensinando a galera, qual o tipo de dúvida desse tipo de produto, assim, que surge, assim? Porque a Docol pronto, eu quero que você explique também pra audiência aí, ela é um produto, cara, versátil, né? Pra caramba. Faz quase tudo um pouco, né? Tudo visando atender as necessidades, as mais exigentes necessidades dos nossos clientes. Mas quando, até retomando um pouquinho antes da gente falar da Pronto, você mencionou muito que aqui vocês têm uma Vitalis que sai ozônio, né? Então, vocês têm uma Vitalis com ozônio. Né? Que é um terceiro produto. E isso surgiu das mais exigentes necessidades dos nossos clientes. Porque eles falavam assim, eu quero ter água com ozônio para esterilizar as coisas na minha casa, mas eu também quero ter água pura para beber. Uhum. E eu não posso beber água com ozônio. E agora? Aí eu vou ter que comprar 2 produtos? Então, essa demanda nos gerou a necessidade de fazer a Vitalis com ozônio, que é um produto que integra a água purificada para beber com a água ozonizada. Legal. A Pronto também veio com essa pegada de atender exigências. A gente lançou a Vitalis e o cliente mencionava assim, legal, purifica, mas gela? E a gente ficava... Não, purifica, sem chegar a vir e bota lá na geladeira. Né? Mas aí isso gerou um insight. Por que não? Né? Então, a gente está sempre presente aí nas feiras a nível mundial, aí, né? Feira de Milão, vendo as tendências no mercado. E a gente viu a tendência aqui no Brasil de se ter um produto que não só purificava água, mas também gelava. E aí vem um fator bem legal, que a Docol se destaca também, é na utilização
da sua matéria-prima em vários produtos. Então, quando você pensa, o refil da Vitalis é o mesmo refil da Vitalis com ozônio, que é o mesmo refil da Pronto. Então, a vela que purifica um produto, você tem ele integrado a vários outros produtos. Né? Então, você não vai ter a venda daquele refil só num produto. Né? Você vai ter em vários outros. Até para o cliente final, isso é sinônimo de segurança e longevidade, porque para você encontrar novamente no futuro algum item que tiver saído ali de linha por algum motivo especial, você ainda vai conseguir ter o refil sem nenhum problema. Total. E a gente tem feito isso também em partes que o cliente não presta atenção, que é o reparo das torneiras. A gente tem hoje um reparo de torneira que é implantado em mais de 280 produtos. Né? Então, a gente está sempre tentando padronizar, visando ter essa facilidade. É mudança de jogo, porque a gente tem um setor de reparos aqui na operação física. E, cara, é tanta pecinha pro cliente. Isso é terrível, cara. Sim, o então, cara cliente, tem que trazer que a peça às vezes tem que pra... trazer, por foto não dá e tal. Imagine, conseguir aos poucos ir unificando o tipo de reparo. Sim. E eu comentei, né? É uma questão de sustentabilidade. Total. E ficou bem claro, assim, na conversa com o Marcelo, que essa é no desenvolvimento de produto, isso é uma das preocupações, porque se você otimiza o processo de produção, você está sendo sustentável. Sim, né? Sim. É um dos nossos pilares, né? Não tem como até trabalhar protocolo e não ser um funcionário sustentável. A gente acaba fazendo essa... tu não desperdiça água, não. Pô. Muito raro. Eu dou treinamento de produtos. Eu falo todos os dias para os meus profissionais que se um banho de 10 minutos em um chuveiro que sai 12 litros, são 120 litros. Então, isso fica na cabeça. Até sem querer, a gente se torna uma pessoa sustentável. Aí pensando que já passou 3 minutos, agora já vai ser 30 litros. Você fica naquela loucura, tá? Rapaz, é que nem vendedor de produtos de material de construção. Eu brinco com eles, eu falo assim, você é novo na área? Ele fala, sou eu. Então eu falo, seja bem-vindo à loucura. Porque agora você não vai entrar no banheiro com uma pessoa normal, você vai olhar cuba, piso, revestimento. Então você entra já com essa preocupação. Eu entrei nesse mundo da construção com tinta. Cara, não tinha um lugar que eu não ia, que eu não ficava olhando os recortes das paredes, assim. Ó. Não, e quando você... É surreal, pô. E quando você encontrava algo mal feito, uma tinta que não é de qualidade, você já dava aquele... Opa, como assim? Essa pessoa tá usando... Né? A gente já faz aquele julgamentozinho. Falando da Pronto, quais são as funcionalidades que ela tem que realmente se destacam no mercado? Hoje a Pronto, até o próprio nome já diz, ela é um produto pronto, né? Então, ela é um monocomando comum que vai exigir ali uma tubulação de água quente do cliente. Sim. Né? Pra funcionar. Até porque ela entrega água quente, né? Lavar, numa temperatura surreal. São duas premissas, na verdade. A gente tem... A Pronto, ela tem a alavanca ali, que é a água da casa do cliente. Então, se o cliente tiver água quente e água fria, ela está pronta para receber essa água quente e essa água fria. Mas, independente disso, a gente tem as 3 principais funções que ela fabrica, que é a água purificada e gelada. Então, independente de você ter na sua tubulação água quente ou não, ela tem essas 3 funções, que é a água gelada e purificada, a água super quente, que foi a que você mencionou, que dá para chegar até 98 graus. Então, mesmo que o meu cliente não tenha uma água quente na tubulação, ele consegue ter essa água de 98 graus. Porque você não toca nela e ela fica muito quente, não? Então, esse é um dos diferenciais, tá? Você pode ter acabado de soltar ali, encher uma chaleira, né, de água super quente, para fazer um chá, um café, e depois você pode tocar na bica. Olha que bacana. Ela não vai te queimar. Ela vai ficar levemente morna, mas ela não chega a esquentar, a queimar. Ela tem toda essa proteção termostática que fala, né? Para que o cliente não se queime. O metal passa na água quente, né? Então, ela tem toda essa proteção. E uma outra proteção interessante é a seguinte, você não consegue ligar água quente e ficar com as mãos livres. O produto tem uma válvula de segurança que enquanto a água quente estiver saindo, você tem que ficar segurando e com a outra mão segurando o recipiente. Para quê? Para proteger, para que você não fique brincando ali, né? Porque é uma água de 98 graus. Sim. Agora, as demais águas, que é a gelada purificada e a gelada purificada com gás, essas outras duas você não precisa segurar o botão, é só dar um clique mesmo. Então, ela tem a gelada
Normal e a gelada com gás, que para quem gosta de beber, Leide, tu água podia com gás. conseguir uma pronta pra nós usar no escritório. Ah, Porque o Tá que vendo aí, nós né? bebe de água com gás Não tá escrito, não né? tá escrito. E acredito. o que a gente não faz de café não tá Pronto. escrito. não, eu digo assim, as pessoas falam, a Docol pronto é só para quem gosta de água com gás? Não necessariamente. Às vezes você não bebe água com gás em si, mas você gosta de tomar uma soda, um drink não alcoólico. Essa água também é um produto para fabricação. Mas dá pra desse tipo colocar de água com material. gás também no drink alcoólico. No alcoólico também dá. Tem Mas eu tava, expertise nessa. tava pensando que nessa água aquecida, cara, deve ser a mão na roda pra você lavar a louça, lavar depois um Escaldar churrasco. mesmo, Que né? isso, pô. E você Nossa, pensa não, até mas na... Cara, 98? Depois do pra churrasco, tá tudo pra grudado. Pensa no dia café, pra seguinte, tudo, você fez velho. churrasco, tá lá aqueles pedaços tudo grudado e Isso tal, daí aquele resolve óleo. com o monocomando, eu acredito, assim, que a água aquecida do monocomando, do misturador, Sim. já te proporciona isso. Acho que a maior funcionalidade que a Pronto nos traz com a água super quente é a otimização de tempo. É. O que a gente vê muito acontecer no dia a dia, principalmente de manhã? Geralmente a esposa ou até o marido tem que acordar mais cedo para preparar o café para as crianças irem para a escola. Aí você perde um tempo ali esperando o gás ferver a água. Se você tem uma água já fervendo, saindo do metal, você otimiza um tempo ali na hora de fabricar um café, né? Na hora de fabricar chazinho, uma xícara um de chá. chazinho, recepcionar pessoas. Você vai servir, você aceita um café? Você já pega água super quente ali já na hora. Rapidinho, né? Então você otimiza Pois é, eu tempo podia estar em mesmo. todo episódio falando da Docol pronto, Caraca, aí com água pronto. com gás. Água Aí. com gás oferecida por Docol. Já pensou? Muito Anota bom. aí, anota aí. Fica a dica aí. Leide, a gente falou sobre produto de cozinha, algumas tecnologias. É inevitável eu não querer entrar nesse assunto, porque além da gente, há um tempo atrás, vender muito, a gente gosta muito dessa linha da Docol, que é a parte de louça. O Marcelo trouxe também algumas opiniões, né? Alguns fatos, porque né, opiniões, ele que produziu os negócios, né? Mas conta pra gente, assim, quais são os maiores diferenciais das louças Docol? Das linhas em termos estéticos, de funcionalidade, porque, assim, a gente passou um bom período vendendo pro Brasil inteiro num volume, assim, assustador, sabe? E eu, particularmente, olhando somente pro lado estético, eu não tenho uma em casa, eu acho um dos produtos mais fantásticos, assim, também, em termos de estética, sabe? Sim, quando a gente olha para as louças da Docol, acho que os nossos maiores diferenciais, em termos de produto no geral, não é o que a gente faz, é como a gente faz. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí eu mencionei até a Mecal como exemplo, né, do produto artesanal. Quando a gente olha para as louças, você pensa, pô, a Docol entrou no segmento de louças, e aí, o que ela faz de diferente? Foi integrar tudo que há de melhor no mercado em um único produto, num preço acessível. Então, hoje, você olha para a Docol, ela tem uma louça sanitária com borda infinita, né? Que a gente chama de borda infinita, que é aquele design sem aparecer aquele sifão do esgoto, né? Então, ela tem todo esse design que você mencionou. Além disso, ela tem a descarga 360. Nenhum dos modelos tem. Mostra a tubulação. Nenhum, é um dos diferenciais. A gente chama de borda infinita, né? E essa borda infinita você também pode ver nas cubas. Observe uma cuba de louça da Docol, né? Ela não tem quinas, mesmo ela sendo uma cuba quadrada. Ela tem o acabamento interno levemente abaulado para levar água direto para válvula. Tudo isso pensando na funcionalidade. Aí quando a gente olha de novo a louça, ela tem a descarga 360. O que é essa descarga 360? São 3 características que a gente colocou no produto que faz com que ela dê um jato de limpeza 360, removendo todas as sujeiras das paredes, economizando água de forma mais sustentável. Então, por exemplo, eu pego uma louça sanitária Docol. Ela tem um sifão interno de 50 milímetros. Além disso, é um sifão esmaltado, então aquele aspecto lisinho que você vê do lado de fora das louças está também internamente, para levar os dejetos com maior facilidade. E você encontra também jatos estrategicamente posicionados. Sabe? Se você pegar uma louça quadrada, os jatos de água internos estão posicionados de uma forma. Se você pega a lógica, que é redonda, já está posicionado de outra forma. Esses jatos estrategicamente posicionados permitem essa limpeza 360, levando todos os dejetos com o mínimo de consumo de água possível. Então, um teste interessante que a gente costuma fazer é até o
o stand de maior visitação na Revestir, um dos, né, de maior visitação, por conta desse teste que a gente faz. A norma 16727 fala que os fabricantes de louça têm que colocar ali 100 esferas de acrílico e que essa louça, para ser atendida pela norma, tem que remover 80, ou seja, poderia voltar ali 20 esferas numa descarga. A gente faz o teste, a gente até brinca na feira, a gente coloca 400 esferas, 4 vezes mais do que a norma pede. Né? E ali a gente, com apenas uma caixa acoplada de 6 litros de água, a gente percebe essas esferas sendo retiradas num único acionamento de 6 litros, sem que retorne absolutamente nada. Né? Então, a gente está falando de um produto 4 vezes superior ao que a norma pede que ele seja. Né? Vou dar no aniversário de um amigo, vou dar uma bacia da Docon pra ele. O amigo não sou eu. Não, o amigo não é o A gente Lucas. não pode revelar quem é, mas ele ficaria muito feliz com o presente. Já é o próximo. O Lucas, próximo presente é esse. Lucas ficaria não, feliz com o presente, mas não é o que você está precisando. Isso, né? não sou eu o público-alvo aí desse. Só foi pra gente Mas, sorrir, cara, é pô. bem Não, bacana, cara. porque é até legal citar o diâmetro que a norma pede, né? Porque 50 Sim. milímetros não é o que tá na norma. Na verdade, a norma acho que pede 42 milímetros. Hoje a gente encontra nos concorrentes do mercado até 46, e quando a gente vê docol, a gente já está num diâmetro aí bem maior. E a questão de ser esmaltado É um também. pensamento então, lógico, né? Se o espaço de saída é mais largo e ainda liso, Liso, né? a Você que veio do setor de probabilidade. tintas, eu gosto muito de fazer uma analogia com pintura. Se você tem uma parede lisa, você joga algo nessa parede, vai bater e escorrer. Se você tem uma parede já com grafiato, com textura, se você jogar alguma coisa, geralmente vai ficar. É a mesma coisa. A esmaltação dentro da bacia sanitária tem essa função. Tem a função. Deixar o aspecto lisinho para que os dejetos percorram com maior facilidade. Bacana. Sem deixar aí pelo meio do caminho algo constrangedor para quem vai utilizar. Né? Deixar o submarino navegar. Não, Lei. e muita gente sofre, né, no banheiro. Imagina, na casa dos outros, você vai lá, É usa... por isso mesmo. Aí tem que ficar ali 2 horas no banheiro esperando Não. a caixa encher de novo. Cara, você tem que dar uma. É seu amigo, né? Vamos Seu ter que dar amigo. uma de presente pra ele e comprar Ou uma pra pra cada casa um dos amigos. que recebe ele em Que casa. recebe ele Porque, em casa. olha, É isso. muito bom, muito bom. Compra Leide. coletiva. Você anda muito por aí, né? Dando treinamento, palestra. Até pra gente já ir caminhando pros finalmentes aqui do episódio. Quais são as dúvidas comuns, tanto de profissionais, profissionais executores, né? O cara que vai lá instalar, fazer manutenção, quanto dos profissionais que são especificadores, o arquiteto, o design, em relação a produtos. E aí, num termo geral mesmo, as maiores dúvidas são em relação a acabamento, as maiores dúvidas são em relação à bacia sanitária, a caixa acoplada, a válvula de descarga. Quais são, assim, o que, tipo, cara, toda vez numa palestra tem algo do tipo? Não, então, para uma moça que cuidou de 11 estados, e eu estava até mencionando com o Lucas antes da gente começar, eu costumo dizer que o Brasil tem vários estados dentro do Brasil, né? Então, cada região costuma ter uma necessidade um pouco diferenciada. Mas o que costuma ser unânime em todo bate-papo, até bate-papo com arquitetos também e os instaladores, é a questão das bases, né? Aquilo que a gente falou sobre a evolução do monocomando. E a gente tem um desafio hoje no segmento de hidráulica, que é o que a gente chama de obra limpa. As empresas de pisos e revestimentos criaram aí revestimentos que dá para você colocar um sobre o outro, e tem a equipe também de empresas que fabricam esses materiais, essas colas, essas peças que dá para colocar um em cima do outro, e aí a hidráulica vai ficando para trás. Né? Então hoje... Literalmente. Hoje o maior desafio que é o de todo o treinamento, de toda a palestra, que as pessoas perguntam é como resolver essa situação de uma obra limpa, porque quando a gente pensa num registro, ele fica muito para dentro, um ralo fica muito profundo em relação ao novo piso que foi colocado sobre o outro, né? Então, hoje uma gama de desafios, e a gente já tem até empresas se especializando em reparos para isso, é criar essas peças que se integram. E quando a gente fala dessa variedade de marcas hoje no mercado, um integrar com a marca do outro, um produto ser universal, o mais universal possível, né? Eu acredito que hoje seja um dos maiores desafios. Mas as perguntas principais e receios é sobre a funcionalidade, se vai funcionar em baixa pressão.
Acho que essa é a pergunta unânime dos profissionais de arquitetura. Quando a gente lança um produto novo, ai meu Deus, esse produto, quantos metros de coluna d'água precisa? Qual a pressão? Não vai ser um produto difícil de instalar, né? Então, quando a gente fala dos instaladores, a preocupação é no formato de instalação. E isso tem muito a ver com a educação brasileira. A gente está numa geração que as pessoas não conseguem ouvir um áudio no WhatsApp sem acelerar. Então, imagine você ter que entregar um manual de instalação para esse cara ler. Ele não vai ler. As bibliotecas estão vazias de livros, né? Então, a gente se reinventa, a própria Docol se reinventa criando videoaulas, ensinando a instalar os produtos e dispara ali no YouTube para esses profissionais que já não conseguem fazer a leitura ali do manual. Então, é toda essa preocupação, né, de ser um produto de fácil instalação e é a maior demanda de perguntas deles. E os profissionais de arquitetura é a preocupação de funcionalidade, se esse produto vai funcionar em baixa pressão, se esse produto é fácil de encontrar reparos, né? E, principalmente, com os profissionais de instalação, as bases ainda está sendo o nosso marco. Se a gente for puxar para um produto, qual o produto hoje que em todo treinamento a gente tem que falar? É bases. É bases. E se olhar pelo histórico, pela história da Docol, a Docol começa aí, né? É pioneira nessa parte. Né? E quando a gente olha para a questão de sustentabilidade que a gente mencionou, do produto ser um só para vários produtos, né? Um reparo para vários produtos, um refil purificador Vitalis para vários produtos, a gente faz isso há muito tempo. Se você pegar a válvula de descarga Docol, você vai encontrar uma válvula de descarga que é a mesma desde 1976. Então, se você tem uma válvula de descarga Docol dentro da tua parede há muitos anos e você quer um reparo, o reparo da válvula de hoje vai encaixar lá. Então, a gente tem essa padronização, não é algo de, surgiu essa necessidade agora, vamos fazer agora. Não, a gente já vem fazendo isso enraizado por sermos uma empresa sustentável. Né? Otimização de matéria-prima, otimização de funcionalidade, facilidade de encontrar essas peças. Sim. E a maior rede de assistência técnica do país, né? É a nossa. A gente tem hoje, só em Brasília, 2 assistências técnicas. Se o seu cliente comprar, levar para Goiânia, tem mais 2 lá. Em Anápolis, no meio do caminho, tem uma lá também. Então, a gente tem essa grande gama de assistências e profissionais preparados aí para vender essas peças de reposição e até instruir esses profissionais que vão fazer a troca. Maravilha. Curtiu o papo, Leide? Muito bom estar aqui com vocês. Eu particularmente gostei muito. A gente já tem um certo conhecimento, porque está envolvida nisso diariamente, né? A gente vende os produtos, a gente precisa entender porque precisa tirar a dúvida do cliente lá na ponta e tal, mas ouvir da pessoa técnica que entende do negócio é totalmente diferente, né? Não, eu agradeço pelo convite, até quero reforçar aqui para quem está nos assistindo, a Docol hoje tem 2 profissionais disponíveis aí a nível Brasil, né? A parte da área técnica, que é a que eu faço, a gente tem 10 profissionais espalhados aí em outros estados pelo Brasil, e quando a gente pensa em profissionais de design e arquitetura, a gente também tem. Aqui em Brasília, a nossa arquiteta, a Grazi, e temos também esse profissional espalhado em todo o Brasil. Então, quem estiver nos assistindo que não for de Brasília, então o seu contato provavelmente não vai ser comigo, mas tem sempre um profissional pertinho de você, é só buscar. Quem pode te procurar? Só o lojista, o vendedor das lojas ali, ou o consumidor, ele pode, sei lá, te mandar um Instagram e tirar uma dúvida contigo? Não, a gente tem o nosso Instagram, vocês podem perguntar lá via direct, a gente está sempre respondendo. Pode falar qual é. Tá? Dedura aí. Leide, que era o Slade, né? Mas as pessoas não estavam dando certo. Ninguém estava me encontrando. Então, é leide.docolmecal, docolmecal tudo junto, tá? Então, é leide com y.docolmecal. E aí a gente faz, nesse Instagram, vocês vão encontrar mais material voltado para a parte técnica, para a instalação. Então, ali a gente fala um pouquinho de acabamentos, de evolução das bases do Docol. Vai ter muito treinamento para instalador ali, vocês vão encontrar muito. Muito bom. Mas também tem informações técnicas para quem é da área de especificação e arquitetura. Né? Então, quem hoje pode buscar o meu trabalho? A gente faz um trabalho com as lojas, que é para treinar, capacitar a equipe de vendas, e a gente também faz treinamento em obras. Então, o arquiteto ou o engenheiro que tiver aquela equipe de instalação, que você está trabalhando com eles, está tendo dificuldade de instalar algum produto, pode nos acionar. A gente tem até um projeto em parceria com vocês, né? Legal. Que é visitando obras, fazendo esse treinamento com produtos que o cliente comprou de Docol dentro da obra. Então, a gente faz esse trabalho também. É sempre voltado para a capacitação de profissionais de instalação, mas também tirando dúvidas técnicas de todos os públicos ali via Instagram. Legal. Leide, muito obrigado pela conversa, foi muito boa. Lucas,
Prazer inefável gravar contigo. Sempre muito bom, né? Obrigada, pessoal. Para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe nos comentários sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Não deixe também de procurar a gente em todos os canais sociais. A gente está no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube com @VérticeCast e também com as empresas do grupo, @LiveEmCasa, que é nosso e-commerce, e @SóReparos. Procure a gente lá, se tiver alguma dúvida, estiver fazendo obra, reforma, que a gente tem sempre a solução para você. E muito obrigado até aqui, a gente se encontra no Vértice.